Boa noite. Hoje a gente inicia aqui nesse Instagram um quadro novo, muito especial, que eu vou anunciar ao final dessa live o nome desse quadro. Hoje a gente vai ter como convidada a Elo, do Instagram Amor por Meus Bebês. E ela tem uma história muito linda para compartilhar com a gente. Eu vou chamar a Elo para entrar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Elo tá conectando aí. Oi. Olá, Elo, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem, Elo? A Elo é mãe do Matheus, amiguinho do Luca. Mateuso, né, Elo? É. E é isso aí. Bom, então hoje, como eu falei, estreia um novo quadro aqui no Instagram. No final da live eu vou contar o nome desse quadro. Aline Cavalcante. Essa é uma brincadeirinha. Toda vez que a Elo fala alguma coisa, não sei o que lá da Aline, ele fala, Aline Cavalcante, mamãe. Coisa mais linda. E a Elo é uma amiga muito querida. A gente se conhece há muitos anos, né? Perdemos contato e hoje, um dia, por conta dos nossos filhos, a gente se reaproximou. E verdade. ela é pequenininha de tamanho, mas, gente, a força dessa menina é de gigante, viu? A história dela, assim, é de novela. De novela não, porque as histórias de novela não são tão interessantes quanto a sua, amiga. Elo, conta pra gente, assim, a sua história. Pode deixar. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas se eu ficar muito nervosa. É a minha primeira vez fazendo uma live, então, né? Vamos relevar umas partes. Uma live de um assunto também que mexeu tanto com você, que foi tão... Sim, bem complexo. Então, eu sou casada com o Fernando, tenho 2 filhos, o Paulo, que a gente vai falar hoje, e o Matheus. E a gente estava casado há 4 anos. A gente namorou bastante tempo, quase 10 anos. Aí, quando a gente estava casado há 4 anos, a gente decidiu que ia ter o filho, né? E aí eu fui e fiz todos os exames. Falei, não, vou ver se tá tudo bem. E eu fiz todos os exames, tudo certo. Falei, então vamos engravidar. Só que como eu tinha ovário policístico, a médica falou, pode demorar um pouco. Então eu comecei a ficar ansiosa, né? Mas foi muito rápido. Em fevereiro de 2018 eu descobri que eu estava grávida. E aí a gente ficou feliz, né? Quando eu fiz o teste em casa. Aí eu falei pro Fernando, vamos esperar o primeiro ultrassom para contar para as nossas famílias, né? Vamos ver se não é gravidez ectópica, sei lá, essas coisas. E aí Toda planejada e organizada essa minha amiga, gente. Eu já no dia já saí contando para todo mundo. Desculpa. Travou. Não, é que travou. Mas a minha irmã ia viajar para os Estados Unidos, eu falei, eu preciso contar para ela, porque se ela voltar de lá sem ter trazido nada, ela vai ficar doida comigo. Então, antes do ultrassom, a gente contou para os meus pais, contou para os irmãos do Fernando. Só que eu contei e só para eles. Aí com 12 semanas eu fiz a morfológica, estava tudo normal, mas o médico constatou que o líquido amniótico estava no limite do reduzido. Inferior. Estava no normal, mas estava inferior, estava no limite inferior. Ele falou, mas isso pode ser que você não tomou muita água, tal. Então vamos repetir o exame daqui umas semanas e aí a gente vê o que acontece. Mas ele falou, não precisa ficar preocupada, tal. Só que nesse meio tempo, eu fiz a sexagem e tal, e vi que era um menino. E aí o Fernando escolheu o nome, Paulo, e a gente decidiu que ia ser o Paulo e tal. E antes de eu repetir o exame, a médica, que era minha ginecologista, era amiga do meu pai. Ela me ligou e ficou falando, não, porque o médico me ligou, não tá tudo muito bem, mas vamos ver tal. E nisso eu comecei a chorar. Deu uma ela me apavorada. ligou. Ela me ligou pelo telefone. E aí, mas o meu pai, como é médico, conseguiu falar com o médico do ultrassom e ele falou, não, tá tranquilo. Eu peço só pra dar certeza que tá tudo bem, esse outro exame. Falei, então tá bom. Aí nisso a gente divulgou pra todo mundo, pôs nas redes sociais. E aí todo mundo viu e vinha falar parabéns e tal. Aí eu fui repetir o exame, e aí eu lembro que nesse dia a gente chegou, o médico falou assim, olha,
Agora é preocupante, porque eu já quase não tinha mais líquido amniótico. E o líquido amniótico, ele ajuda, né, a formar o pulmão, ele dá a formar os músculos do bebê, né? Então ele falou, olha, é muito preocupante, mas eu não posso dar nenhum diagnóstico agora. Então, a gente vai esperar mais algumas semanas para repetir o exame. E aí, nisso ele falou, e eu falei para ele, mas o que que pode ser? Ele falou, olha, eu não vi os rins do bebê e Nossa. nem a bexiga. E aí tava eu e o Fernando, né, nessa primeira consulta, assim, né, na ultrassom. E ele falou, e se ele não tiver, é muito incompatível com a vida. E aí eu falei, ah, tá, assim, não caiu a ficha na hora. Mas aí a gente foi para casa, eu fui para casa da minha mãe, porque eu trabalhava de lá, o Fernando foi trabalhar, e aí a gente ficou, né, esses dias aí esperando o resultado e tal. Só que quando eu fui marcar o outro ultrassom, não tinha com esse médico. E esse médico é bem querido, assim, ele falou tudo isso, mas de Bem uma forma bem, atencioso. bem atencioso. Tipo, você via na cara dele que ele tava devastado, sabe? E aí eu Nossa. marquei com um outro médico. E aí, chegando lá, ele fez o ultrassom, ele falou, tudo que for preto é líquido, tudo que for cinza é o bebê. Aí ele colocou o aparelho de ultrassom e já começou, tipo, nossa, mas desde quando tá assim? E, sabe, bem grosso, assim. E aí ele falou, ah, a gente perdeu pra natureza. Não tem jeito, aí você pode tomar dois caminhos, e Bem era o médico querido, do né? ultrassom, né? Bem, Bem bem querido. querido, um amor. E aí, isso, eu comecei a chorar e tal, só que eu era do lado do consultório da minha médica, então aí eu fui pra consulta com ela, e aí ela me explicou que o Paulo tinha genesia renal bilateral, que é uma condição em que o bebê não tem os rins, e não tem, assim, como sobreviver. Eles podem sobreviver algumas horas após o parto, ou então nem chegar até o final, ou chegar até o final e aí não ter vida. Meu Deus. Então, aí, quando ela começou a falar isso, aí O ela chão falou, olha, abre. porque, né? Aí ela começou a falar isso, eu falei, nossa, mas o que que a gente pode fazer, né? E aí ela falou que eu tinha duas opções. Ou entrar com uma petição e pedir o aborto, porque era incompatível com a vida. Tipo, não tinha jeito. Não Do tinha jeito que chance, não tava, tem como não tinha. viver sem rir. Isso. E ela falava pra mim, ela falava, Elo, eu acho que é o melhor, porque é complicado, né? Você vai até o final, vai saber como vai ser, Muito não sei o quê. sofrimento, né? E aí, ou então manter a gestação. E nessa hora eu falei, gente, não, por que tá acontecendo comigo? Eu tenho que Por decidir um que negócio comigo, tão. Deus? Eu tenho que decidir um negócio tão importante, né? Assim. Aí a gente saiu de lá falando, não, a gente vai conversar para ver o que, que vai decidir. E foi bem naquela greve dos caminhoneiros que teve em Nossa, 2018, que ninguém conseguia fazer nada. Então sim. eu fiquei na casa dos meus pais e fiquei lá, tive o tempo inteiro do mundo para pensar, porque não tinha o Porque não tinha que, gasolina. não tinha o que fazer. E aí eu lembro que a gente foi comer uma pizza, acho que foi uma sexta-feira à noite, assim. E aí, a hora que a gente tava. E eu ficava muito numa angústia, assim, tipo, eu sempre fui cristã, né? Acredito que Deus tem um propósito para tudo, Ele é o Senhor da minha vida. E eu sempre falei isso. Só que nessa hora que eu tinha que tomar uma decisão, eu falava, ai, eu vou decidir por tentar amenizar a dor, né? Tipo, vou tirar o bebê e resolver do meu jeito, ou vou esperar a vontade dele, né? Porque eu sabia que ele podia curar o Paulo, mas não sabia se era essa a vontade dele, né? E aí eu falei, ai, não sei o que fazer, e chorava. E aí eu falava, ai, minha barriga vai crescer, e todo mundo vai perguntar, e eu vou ficar muito chateada, porque vão ficar perguntando, e não sei o quê. E aí a gente foi lá comer essa pizza, e aí lá eu. Não sei, quando a gente voltou. Ó, Elo, a Léo Lupe tá dizendo que aconteceu com ela também no mesmo ano dessa greve dos caminhoneiros. Olha, Aconteceu a então, mesma eu coisa. acho que foi. A greve foi a época que mais teve, porque eu conheci muita gente que foi nessa época também.
E aí aí eu lembro que eu voltei, e quando eu voltei, eu tive uma paz muito grande, que só pode ter vindo de Deus. Porque eu falei, Aquela paz que Fernando, excede o entendimento. sim, porque eu História cheguei mais linda lá, que já ouvi. Admiro demais sua postura. Deus abençoe. amém. E eu lembro que eu cheguei de lá com o Fernando, meus pais ficaram um pouco mais, a gente chegou e eu falei, Fê, eu não vou abortar. E ele falou, nossa, eu não acredito. Tipo, era o que O eu queria. Fernando. Ele falou, eu não acredito. Eu acho que era o certo isso, mas que bom que você decidiu isso. Aí, depois disso, Ele não, respeitou, então, o seu sim, momento, Elô. sim, ele não Tipo, ficou ele me falou, cobrando. até É, porque a mudança era no seu corpo, tudo quem ia enfrentar sim, era você. Linda a sim, ele atitude falou, dele, olha, né? ele falou, ó, Importante. pode ficar tranquilo o que você decidir, mas isso também na hora eu falava, mas me ajuda. Mas ele falou, não, eu quero que seja o melhor, né, pra você, assim, o que você achar. E aí a gente decidiu isso, aí tiveram dias muito difíceis e dias mais tranquilos, mas eu tinha decidido que apesar de não abortar, eu não ia me apegar a ele. Não ia, de jeito nenhum. O Ia. Elô, desculpa te interromper Pode de novo. falar. A Lívia Thaís está falando, você me inspirou tanto. O mesmo eu passei com a minha Esther. Há um ano a minha menina se foi. E um mês antes eu li a sua história no seu Instagram. Então, olha só, a sua decisão impactou a vida da Lívia também. É. E aí ela. Então, e aí a gente decidiu, e aí eu continuei fazendo pré-natal, aí a médica até fazia só o ultrassom, ela não pediu para eu ficar fazendo ultrassom fora, eu só fazia no consultório para ela ver se ainda estava batendo, né, o coraçãozinho. E aí eu tinha decidido que eu não ia me apegar, de jeito nenhum, porque ia Pra sofrer não sofrer. mais, isso. E aí eu lembro que a minha mãe falou pra mim, falou, Elô, depois você não vai se arrepender? Conversa com ele, né? Porque ele tá aqui, né? Ele é seu filho, né? Sim. E aí eu resolvi que ia cuidar dele enquanto ele estivesse aqui com a gente, né? E foi muito bom. Foi muito bom porque eu não me arrependo. E aí foi passando o tempo, né? A barriga foi crescendo. Aí eu lembro que chegou uma época que eu consolava as pessoas, porque quando a barriga começou a crescer, aí eu ia, tipo, Você já sei estava lá, mais no. conformada, né? E todo mundo, tipo, Sim! ainda. Não, e eu ia, tipo, no Armarinhos Fernando. Eu tava no Armarinhos Fernando, a Caixa falou: Nossa, você tá grávida? Aí eu, sim. Ah, e é menino ou menina? E aí eu ia respondendo, aí chegou uma hora que eu falei, eu chegava e falava, olha, mas ele não tem os rins e não vai sobreviver. Aí nisso a pessoa começava a chorar. E eu falava, não, não precisa chorar. Né? Assim, porque eu não aguentava mais responder as coisas. Assim. De Sim. pessoas, quem estava próximo estava sabendo, Tem mas hora que você né, só, tipo, todo acena e balança a cabeça, assim, sorria né? a cena. Era tipo assim. E Tem uma amiga aí, sua aqui te elogiando também, ó. Já falei muitas vezes pra ela, mas essa minha amiga é mesmo muito iluminada. É linda a sua história, Lu. Renata. obrigada. E aí, então eu orava todo dia, né, para Deus curar o meu bebê, mas eu era bem realista. Eu falava, não, eu sei que eu Deus pode curar, mas pode não ser a vontade dele. Então, o que ele decidir é o melhor, então eu vou continuar orando. Eu orei até o último dia. E aí, no último dia, eu lembro que foi um domingo, eu marquei a indução na segunda, e no domingo o Paulo mexeu muito. E eu estava assistindo o culto, né, pela internet, e ele mexeu muito, 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 e eu continuei orando. E no dia do parto, foi um parto normal, né, a médica conseguiu fazer, ele estava sentado, mas o parto foi normal, porque ele era pequenininho, né, ele não cresceu muito, e ela até marcou com 38 semanas para ele não estar muito grande. Uhum. E aí, o,
O que foi mais difícil, assim, foi o pós-parto. Porque aí Induziu o parto, Elô? induziu o parto. E o mais difícil foi o depois, assim, porque já tem, né, a depressãozinha que vem, né, por causa da queda dos hormônios e Aquele tal. puerpério, né? Quando a gente tem o bebê já é difícil. E eu não tinha, né? Então eu passei tudo isso e mas eu vejo assim a graça de Deus mesmo na minha vida, porque Foi o que sem ele sustentou. não teria como passar. Muita gente me falava: "Nossa, estou orando por você". Teve gente que falou: "Eu estou mais próximo de Deus porque teve a sua história", né? Então, eu vejo que Deus usou a minha história. Eu não sou ninguém, mas ele me usou, né, para alcançar outras pessoas, né? Sim, sim. Então, e aí eu fico pensando, se eu tivesse abortado, né, não teria Nada isso. disso teria E eu inspirado teria outras vergonha de pessoas. falar, eu acho, assim. Eu teria bastante A Camila, vergonha de falar. a Camila tá falando, Paulo e a Elô mudaram minha forma de enxergar o mundo. Deus agiu tanto o tempo todo e que ele continue abençoando vocês. Mas algumas pessoas também mandaram aqui, ó. Minha amiga Elô foi luz em dias de escuro na minha vida, Carol. A A Léo Carol, eu vou falou aqui, falar dela passou por depois. isso também, falou, também não queria me apegar, mas me dei essa chance. É isso aí. Gente, eu não vou ficar falando todos os comentários agora, e aí no final eu dou uma lida, pode ser? Porque senão a gente vai ficar interrompendo e perder aqui a linha de O raciocínio. fio da meada. Sim. Elô, você falou que foram 4 semanas desse, dessa incerteza até ter a certeza de tudo o que aconteceu, né? Sim. E como foi? Gente, eu descobri a gravidez. Assim, no dia que eu descobri, eu já tinha um body guardado embaixo da cama, porque eu falei, quando eu descobri, eu preciso fazer a notícia pro Thales. Então, tipo, eu já tinha a surpresa Um pronta. esquema. Já, eu falei, vamos na pizzaria. Ele, ai, não, tô cansada. Eu falei, vamos. Ele, mas no meio da semana. Vamos, eu quero. Fui. Então, assim, tipo, com 8 semanas que podia fazer sexagem, eu já tava lá, 8 da manhã, na porta do laboratório pra fazer a sexagem, pra descobrir o sexo. Tipo, assim, então eu sou muito acelerada. Eu não, jamais conseguiria ficar 4 semanas, tipo, Não, mas como foi isso? foi Você bem difícil. dormia? Tipo, como foi isso? Então, é o que eu falo, é a paz que excede todo o entendimento que eu tive, assim, mesmo antes, né, de tomar a decisão, de ver que tudo, Deus, eu vejo Deus em todos os momentos, cuidando de mim, porque foi Dia das Mães, nesse meio Nossa. tempo, foi Dia das Mães, e eu lembro que, tipo, foi muito difícil, né, porque é uma data comercial, não sei o que, mas tem o emocional, né? Sim. E aí, eu lembro, eu chorava de vez em quando. Eu lembro que quando o médico falou, né, a primeira vez, olha, pode ser que ele não tenha os rins, eu pesquisei na internet e eu vi que não tinha jeito. Eu ficava procurando. Aí nessa semana eu falava, não, eu vou procurar para ver se tem algum caso, né, se algum bebê sobreviveu. E não existe, assim. Teve uma moça que eu conheci que o bebê sobreviveu 1 ano, mas ele tinha os rins, eles não funcionavam. Ah, Então tá, ele fez entendi. hemodiálise e tal, mas no caso do Paulo não tinha o rim, não tinha como fazer hemodiálise, né? Então foram semanas muito difíceis. Acho que foram as piores semanas, porque depois que eu tive o diagnóstico, eu tomei uma decisão, né? Mas até Sim. então eu não tinha o que fazer, né? Eu tinha que esperar. E esperar é pior do que o Esperar é não. o pior. Então foi bem complicado, mas Deus me sustentou naquela época também. Entendi. E você falou que quem estava com você no momento da notícia era o Fernando. Dessa primeira, aí do médico grosso, tava minha mãe também. Aí A sua mãe e o Fernando. a minha mãe e o Fernando. E sua mãe não deu um chega pra lá no médico? Minha mãe já com Deu. certeza se colocaria lá, viu, meu filho? Então, ela deu, assim, o Fernando ficou, tipo, estático, sabe, assim, mas a minha mãe, na verdade, ela me Se acolheu, né, posicionou. que ela falou, eu não vou também criar problema, É, né, tal, mas eu lembro que estavam os dois, porque a minha mãe já foi, porque a gente já meio que imaginava, né?
Então ela falou, não, eu posso ir com vocês? Na verdade a gente chamou, e aí ela falou, não, eu posso ir sim, porque eu fiquei com A minha mãe, bastante... Aline, para de pisar minha barra. Mãe, você não ia me defender? Eu tô dizendo que você ia me defender. Eu tenho certeza. E ainda registrar uma E, reclamação contra o médico. e aí Ah, foi isso. próxima pergunta. Eu anotei, eu fiz uma colinha aqui. Eu li, reli a história da Elô, chorei 1 milhão de vezes e falei, não posso deixar passar nenhum detalhe. Então, você estava com 17 semanas quando a notícia, de fato, chegou. Uhum. E como foi isso? Eu já falei aqui que eu sou ansiosa, né? Então, com 20 semanas eu já estava indo para os Estados Unidos fazer um enxoval. Com 17 semanas eu já sabia tudo, o tema do quarto e tudo. Você já tinha comprado alguma coisa? Você já tinha feito alguma coisa? Já tinha planejado, sei lá? Então, ó, como a minha irmã estava indo para os Estados Unidos, ela acabou comprando umas roupinhas, né, unissex. Aí ela até falava, vai fazer sexagem, porque é muito difícil unissex. Ou é rosa ou é azul, né? Então ela falou, não, vai lá fazer. E aí, mas não fiz a tempo dela comprar antes de ver. Aí minha mãe também comprava algumas roupinhas e tal, mas desde o começo eu fiquei apreensiva, tipo, vou fazer ultrassom. Aí quando deu o líquido mais baixinho, sabe assim, Aí deu uma... eu fiquei meio tensa, né? Assim, falei, não, vou esperar. Só que a gente foi numa feira daquela bebê e criança e tal, e eu comprei, tipo, berço, cômoda, tudo, porque tava muito barato. E aí a gente comprou. Berço, Aí, cômoda? sim. Nossa, eu tava lendo aqui quem tava entrando e meu Deus, A gente comprou, mas aí demorou para entregar, e quando eles foram entregar, aí foi antes do prazo e tal. E aí a minha mãe estava comigo almoçando, eu falei, mãe, fala com a moça. Aí ela contou a história para a moça, ela falou, não, eles ou devolvem o dinheiro, ou deixam um voucher, ou você pode receber e não abrir, né? Assim. E aí no final eles devolveram o dinheiro, foi bem legal. Foram queridos, né? Mas eu comprei o quarto. Então, eu também fui ansiosa. Só o quarto, só tinha comprado o quarto. Não, e já tinha o tema, que era balão, sabe? Aqueles balões de gás quente, né? Lá. Aí esse era o tema. Lindo tema. Sobre a falta de tato dos médicos, né? Em dar notícias ruins. Você, como filha de médico, Elô, isso faz parte? Tem algum motivo? Ou tem médico que é sem noção mesmo? Gente, já passei por algumas coisas assim também. Nada nesse nível. Mas por que isso, né? Então, eu acredito que é meio que para se preservar, né? Porque eu acho que se eles se envolverem com todos os casos, né? Ele Eu não consegue acredito. trabalhar. O meu pai ele é bem casca grossa, sabe? Assim, para isso. Mas acho que é para preservar, né? Mental, emocionalmente, porque é um baque. Mas a minha ginecologista, né? Depois eu mudei a ginecologista. E aí essa nova falou que aprendeu muito comigo, porque ela falou que ela achava que era melhor, né, fazer o aborto, porque eu era muito nova para passar por tudo isso, era uma experiência muito difícil. E aí depois ela Eu só falou, vou te nossa, interromper. Tem gente chegando e perguntando se o neném nasceu sem vida. Na verdade, ele não teria chances de viver e a Elô tinha a opção de abortar ou de tentar esperar se Deus queria operar um milagre ou não e não ficar com essa incerteza de se ele teria sido curado, teria operado um milagre ou não, né, Elô? Você não quis... isso. Foi isso, né? Tem até uma pergunta que eu fiz aqui, mais ou menos nesse... até a próxima, inclusive. Para mim, a parte mais linda da sua história é quando você decide colocar essa decisão nas mãos de Deus. Eu me emocionei quando você disse que decidiu que se eu decidir interromper, eu jamais saberei o plano de Deus para a vida do Paulo. Tipo, eu jamais vou saber se Deus queria curá-lo ou não, e enfim. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor.
Então, foi bem difícil, na verdade. Eu lembro que eu ficava pesando muito as duas coisas, né? Eu falava, eu vou fazer o aborto, né? Mas aí eu ficava pensando que eu não ia ter coragem de contar para as pessoas. Aí iam perguntar, mas o que aconteceu? Eu falava, ele morreu, né? Assim, e é bem complicado. E eu lembro que é o que eu falei, foi a chance que eu vi de mostrar o que eu acreditava. Eu sempre falei que eu acreditava que Deus tinha o melhor para mim, que Ele era o Senhor da minha vida e que Ele podia fazer o que Ele quisesse, né, com a minha vida. E aí, na primeira oportunidade, né, porque eu nunca tinha tido nada espetacular, minha vida sempre foi bem tranquila. Então, na primeira oportunidade, eu falei, eu já vou, né? Não, eu vou tomar o. Deixa comigo, Deus. Eu sei melhor, pode deixar comigo. Então, foi bem difícil, mas depois veio. Eu lembro que depois do parto, até o Fernando falou: Nossa, a gente tá sentindo a paz da obediência, né? De obedecer a Deus, não Sim. importa o que acontecesse, né? E assim, olhando depois da história concreta, né, é fácil dizer, nossa, não, realmente ela teve a atitude correta e tal. E assim, muitas Uhum, vezes a gente entra num papel muito, vou dizer aqui até maligno, sabe? De dizer, uhum, imagina como vai abortar, né? Que a gente que é contra o aborto, sim. tipo, imagina, como assim? Mas só Uhum, quando você passa na pele, né? Poxa, minha é, barriga vai crescer, vai deformar meu corpo, vou passar por um parto, todas as situações que envolvem uhum, isso e tipo, né? Acho que as pessoas falam, nossa, eu imagino no seu lugar. Não, não, gente, você não imagina. Não tem como é. imaginar até que você passe na pele, né? E isso aqui você já falou. A postura do Fernando você também já falou. Como surgiu a ideia desse Instagram Amor por Meu Bebê? Então, foi a minha irmã. Porque aí, quando eu decidi não abortar, eu ficava muito assim, o que que eu vou ficar falando para cada um? Então, né, ele não vai sobreviver. E aí a minha irmã falou, por que que você não faz um Instagram para contar como vai ser? Porque eu cheguei a conhecer uma moça, ela tinha passado há 15 dias. Logo que eu descobri, ela tinha passado há 15 dias pelo mesmo processo, né? O bebê nasceu sem vida e tal. E aí eu conversei com ela e foi muito bom conversar com ela, ouvir como foi para ela. E aí eu resolvi que eu ia fazer esse Instagram para ir contando como ia ser, né? Eu não sabia como ia ser, se ia até o final, se não ia. Mas eu falei, então vamos fazer. E aí a Mari que me deu a ideia de começar ele, e eu comecei por. Eu Você queria vê também quantas pessoas falar, você sabe? ajudou, Assim, né? então, e aí eu queria falar, né? Eu queria. Todo mundo que eu encontrava, eu queria falar desse assunto. Então foi o jeito que eu resolvi de Não falar precisava sobre ficar o assunto. repetindo para todo Mil mundo. O povo vezes. lia lá e já estava Resolvido. comunicado. Sim. E aí você ajudou muitas pessoas, inclusive tem várias aqui falando nos comentários que você inspirou, que você ajudou. Conta pra gente, assim, teve algum caso especial? Teve algo que mexeu com você? Algum Então, momento teve a Carol que até escreveu aí. Eu lembro que no domingo que eu senti o Paulo mexer muito, né? Um domingo antes, ela me mandou mensagem que ela estava grávida do Pedro, né? A gente estava acompanhando juntas e que ela estava no hospital. E aí eles nasceram no mesmo dia, o Pedro e o Paulo, com a mesma doença, né? Então a gente se aproximou muito, tanto durante a gestação quanto depois, porque foi muito junto, né? Mas tiveram outras meninas também que eu fiz amizade, que passando pelo mesmo, né? A gente foi vendo como não é só comigo que acontece, né? A gente tem essa assim? impressão às vezes quando a gente está passando por alguma coisa, falar, só eu tô passando por isso. E aí a gente vê que não, né? Que tem outras pessoas e isso vai dando forças, porque as outras pessoas também vão conseguindo, né? Sim. Ir para frente, né? Então foi bem importante, assim. Para mim também foi quando alguém vem e fala para mim, eu passei pelo mesmo e me ajudou. Isso me motiva, né? Agora eu compartilho o que eu passei, estou passando com o Matheus,
porque também é uma forma, né, de mostrar, porque até muitas me perguntam, você fez exame de genético, né, depois, para Uhum. ver se tinha algum problema, e eu não fiz. Então, aí eu vou conversando, falando, olha, não fiz, mas os médicos falaram que eu podia ter feito. Então, é legal essa troca de Essa experiência, né? troca é muito, muito boa, né? Eu Sim, vejo aqui pelo é muito Instagram bom. também. A gente às vezes compartilha no intuito de ajudar, mas quem é ajudado é a gente, né? Com É certeza. verdade, muito bom. Elô, você disse que decidiu seguir a gestação, mas não se apegar. Em que momento que Uhum, você virou essa chave, assim? O que te fez, tipo, uhum. ter esse estalo? Não, ele é meu Bom, filho. foi a minha mãe, né? Que eu lembro, eu até perguntei para ela hoje, porque eu não lembrava exatamente o que tinha acontecido. E ela falou: Você lembra que você estava deitada na minha cama e eu falei para você? Falei, Elô, eu acho que você tem que conversar com ele, né? Porque senão depois você pode se arrepender, né? De ter falado, né? Vou deixar a vida me levar e vai crescer e pronto. Mas eu acho que isso é muito. Isso foi o que me impactou, assim, de falar, não, né? É meu filho, ele tá aqui, né? E eu vou cuidar dele enquanto ele tá aqui. Ele vai Aí ser foi amado bem isso. enquanto ele viver. Sim, ele vai sentir o amor, né? Enquanto ele estiver aqui. Muito lindo, Elô, muito lindo. Sobre os momentos de dificuldade nos aproximarem de Deus, assim, tem até um versículo que diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há Uhum, festa. E eu lembro que eu pensava nesse versículo, eu falava, gente, nada, não consigo, não entrava na minha cabeça, sabe? E uhum, pensando na sua história, assim, eu percebo que, tipo, numa casa de festa, nem todo mundo mostra a sua verdade completa, sabe? Na festa uhum, as pessoas estão maquiadas, estão perfumadas, estão arrumadas, né? E no luto a gente tá totalmente despedaçado, com o coração quebrantado. Então acho que isso que uhum. nos aproxima de Deus, né? Assim, e é isso. A gente Sim. dá lugar para Ele cuidar de nós, né? Acho que é nesse A sentido, gente né? tem que abrir mão, né? Assim, do controle que a gente acha que tem, né? Do controle. E aí ele opera, né? É verdade. Ele cuida da gente. Eu coloquei aqui, me impactou demais aquela frase que você disse que decidiu que ele se sentiria amado enquanto ele vivesse, assim, isso aí Uhum, realmente tocou meu coração. Foi acho que a atitude mais linda, a prova de amor mais linda que você poderia fazer uhum. pelo seu filho. E esse tipo de gestação, geralmente os bebês não mexem, né? Você falou que ele mexeu. Sim, na verdade, assim, os médicos, todos que eu falei, falavam, é capaz de você não sentir mexer, porque como não tem o líquido, né? Você é um. Não tem espaço para ele se mexer e tal. Mas conversando com a maioria das mulheres, né, que passaram por isso, todas sentiram alguma coisinha, né? Uhum. Então, é meio que o que a prática e a teoria dizem, né? Na teoria, não seria possível sentir mexer. Mas na prática, eu vejo que a maioria A maioria sente sim, sente. E você sente. sentia mexer como na gravidez do Matheus também? Tipo, Não, ou era diferente? era diferente, era seco, sabe? Assim, eram uns chutes, porque do Matheus ele fazia uns. Mexia. Nessa era mais. Era tipo, acho que ele, né, esticando, assim, tentando um Entendi. espacinho, porque o útero ficava bem reduzido, né? Não tinha o líquido. Por não ter Tanto que líquido. minha barriga nem cresceu tanto, porque não tinha o líquido, né? Tava uma época, tava tipo uma fina camada. Você engordou quantos quilos? Você lembra? Não, Não lembro. acho que 8, acho que 8, acho. Ah, Não, é. foi bastante, assim, por não ter líquido. Agora uma pergunta um pouco invasiva, Lu. Hum, Sinta-se à vontade para responder. tá. Como foi esse parto? Assim, as mulheres geralmente morrem de medo do parto. Eu morria de medo, tipo, era o que mais Uhum, me atormentava, assim. Mas a motivação de ter nosso bebê nos braços nos uhum, dá aquele gás, né? sim. Mas como foi você enfrentar um parto normal,
sabendo que seu filho poderia já nascer morto? Tipo, como foi isso, assim? Na verdade, a médica sempre falou, né, que era importante o parto normal, que seria melhor o parto normal, porque eu poderia engravidar o quanto antes, seria com 5 meses depois do parto. Se fosse uma cesárea, era dali 1 ano. E aí a gente então resolveu tentar a indução, porque ele não era muito grande. E aí induziu, eu lembro que eu internei cedinho, induzi. E foi. Só pode ter sido Deus, porque eu lembro que foi muita gente da minha família. Foi minha tia Débora, meu tio Beto, o Vitor, né, que a gente fala que é irmão. Foi a minha tia do interior. Tinha uma galera Mas lá. tava todo mundo dentro do quarto? Não, tava Ah, tipo no hospital. E entendi. aí eu lembro que eu tinha a enfermeira, né, obstetra, comigo lá. E aí ela falava, nossa, eu nunca vi uma gestante com tanto visitante no hospital, né? Porque a gente não sabia quanto ele ia sobreviver. Então, talvez ele nascesse e sobrevivesse 1 hora. Então, ele precisava, a gente queria todo mundo perto para conhecê-lo, né? E eu lembro que tinha os irmãos do Fernando e tal. E eu fiquei andando pelo hospital para agilizar o trabalho de parto. E aí até a médica falou, olha, a gente não vai deixar você ter dor, né? Porque passar por tudo isso e ainda ter dor, né? Ai, que Então, bom, Elô. aí eu tomei anestesia, tive um pouco de dor, mas nada comparado ao parto do Sim, sim. Matheus. E aí deu anestesia, um amigo do meu pai, né? Fez anestesia. E, e aí, na hora do parto, a médica falou para mim, que eu podia escolher quem eu quisesse, né, que ficasse lá. Então, pôde ficar, eles ficaram aqui do meu lado, né? Ficou o Fernando, meu pai, que ia ficar, porque é médico, a minha mãe e minha irmã. Aí eles puderam ficar lá e assim, eu lembro que eu chorei eu tava muito tranquila, eu conversei sobre o que eu gostava de comer com a médica. Ela foi muito Foi boa leve o nisso, assim. momento. Foi muito. E aí, a hora que ela viu que tinha que, né, fazer o parto mesmo, aí ficaram só essas pessoas, porque aí nisso ficava vindo, né, enquanto não decidia, aí vinha minha prima, depois saía, depois vinha outra, e aí teve o parto, e eu lembro que eu não ouvi o choro, né, do Paulo, mas não caiu a minha ficha, que ele já estava sem vida, porque a gente tinha até combinado com o pediatra, que se ele tivesse com vida, eles não sabiam o que fazer, tinha que ver como ele ia nascer, Pra ele não né, sofrer, né? e esse era o meu maior medo, de ver ele sofrendo, né? Assim, não conseguindo respirar ou alguma coisa do tipo. E aí eu chorei bastante. E a Camila Calegari, né? Ela, até o último momento eu não ia fazer foto, porque eu falei, não vou fazer, não Inclusive, vale a quero. divulgação, né? Uma fotógrafa de newborn, assim, que não tem nem Espetacular. palavras para descrever o serviço dela. Da Cis, é Então, Cis, né? Cis é. Fotografia. E aí ela falou, e aí a minha irmã falou, Lô, você não vai se arrepender, tipo, na semana, assim, você não vai se arrepender de não ter foto bonita, né, do seu parto, do único momento que você vai ter com ele. E aí eu fui falar com ela foi, tipo, muito legal, ela entendeu o que eu quis, eu não queria nada muito explícito, assim, mostrando muito, né, o parto em si, e, nossa, as fotos são meu xodó, ela me deu, né, no Guardaram esse pendrive, momento, né? tenho no pendrive, salvei em vários lugares para nunca perder. Nunca perder. E aí, então, e aí depois que ele nasceu sem vida, né? Mas todo mundo que estava lá, quem quis pegar, pôde ver, né? Então Colocou foi bem especial. roupinha, tava Então, não, embrulhadinho. tava embrulhadinho no lençol, né? E nisso a equipe inteira de enfermagem, todo mundo saiu. Só deixou a Deixa minha só família, vocês. né? E aí eu lembro que minha mãe fez uma oração, né? Agradecendo a Deus, porque deu tudo certo, né? Assim, dentro do esperado, né? E foi bem especial, assim, não foi mórbido, sabe? Foi bem legal. Não foi tão pesado quanto a notícia. Legal, entendeu, né? Não, sim, sim. Porque eu tinha muito medo de ver como seria, né? Essa parte. E foi bem tranquilo, foi bem. Ai, Leve. Deus estava Leve. lá. Senti Deus lá.
Elô, você me contou que você não fez o cardiotoco. Que você falou, como a gente queria normal, eu não fiz o cardiotoco. Eu falei, meu, eu tentei normal, fiquei 14 horas lá tentando e não consegui, tive que ir pra cesárea, porque no cardiotoco apontou lá que o coração estava alterado. E aí eu falei, será que eu não consegui ter normal porque eu fiz cardiotoco? Eu fiquei pensando, por que você não fez o cardiotoco? Não, é que a médica, né, como ela falou que o parto normal seria o ideal, né, assim, como já não tinha, né, muito o que fazer, ela falou que talvez se eu visse que Matheus, que o Paulo não estava bem, eu ia querer acelerar, sabe, o parto, e falar, ai, não, faz a cesárea, e aí isso ia ser pior depois. Então ela falou, você vai ver já que era um ele tá momento sofrendo. Tenso, não precisava de mais... Sim, e eu nem sei, o meu pai acredita que ele veio a óbito no comecinho do trabalho de parto, porque aí o útero começa a fazer contração e não tinha o líquido, né? Mas a gente não sabe quando. Desde o começo do dia eu não senti ele mexer. Eu só senti um dia anterior. Então a gente não sabe. E aí ela não quis que eu ficasse apreensiva. Ai, vamos, né? Pra Acho que foi cesárea. uma boa escolha. Sim. Você lembra, Elô, do rostinho dele? Lembro. Tem a Sandra, né, que trabalha lá na casa da minha mãe, e ela falou, nossa, Elô, ele era o Matheus. O Matheus era o Paulo. Assim, eles são muito parecidos. E eu pensando, o Paulo estava bem inchado, mas eles são bem parecidos. Bem, é a carinha do Matheus, assim. Então, ele se era tiver um mais terceiro aí, vamos ter certeza se você é máquina de Xerox. Você falou um pouquinho do pós-parto, né? Como é que foi esse misto de burocracia com emocional, assim, né? Tipo, cuidar de um velório. Como foi isso, assim? Então, na verdade, isso foi bem mais pesado pro Fê, né? Pro Fernando, meu marido. Ele que Porque ficou... essa parte, tipo, meus tios, meus pais ajudaram muito, mas tinha partes que tinha que ser ele, né? E aí eu vi que ele ficou bem, né, mexido com isso. Mas graças a Deus, na empresa que ele trabalhava tinha uma assistência funerária. Ai, Então, que bom. aí ele pagava lá e aí deu tudo certo, né? Eles cuidaram disso. Ele cuidou, não teve que pagar, né? Caixão, essas coisas. E aí ele foi enterrado no cemitério que tem a família da minha mãe tem lá, né? E aí eu não fui, eu escolhi não ir, né, ao velório e ao enterro, porque eu achava que o que eu tinha que fazer eu já tinha feito enquanto ele estava E aqui. fez lindamente, amiga. E a médica falou, ela falou, você quer ir? Eu falei, ai, acho que não. Ela falou, então eu vou te deixar internada mais um dia e aí você descansa. E minha mãe ficou comigo, porque ela também quis ficar comigo. E, e depois, assim, foi difícil, porque eu chorava muito, né? Tudo eu lembrava dele. Eu fiquei uns dias na minha mãe. E aí, mas o dia mais difícil foi quando eu fui para minha casa, né? Que eu ainda tinha umas coisas guardadas, assim, meio à vistas, né? Tipo uma caixa com as roupinhas. E na verdade, quando eu resolvi guardar aquelas roupinhas, aí aliviou. Mas até eu chegar em casa e ver tudo, tá? Eu chorei muito guardando as roupinhas, tal. Mas depois daquilo, sabe, parece que fechou o ciclo. Eu nunca vou esquecer o Paulo, ele é o meu filho. Mas aquela parte, né, do parto, de tudo, passou. Então, e o meu leite não desceu, graças a Deus eu tenho uma condição que produz prolactina, né? Então a chance de eu ter leite era muito grande. Então a médica já me deu uma dose cavalar do remédio que eu costumava tomar antes. E eu usei top bem apertado e não desceu uma gota. E isso eu vejo que foi a mão de Deus mesmo, porque eu conheço outras meninas isso, eu até anotei aqui para perguntar, porque é algo tipo, nossa, eu lembro dessa parte no pós-parto, assim, eu falei, meu Deus, imagina o leite descendo sem um bebê nos braços. Sim, eu vejo que Deus cuidou de mim nessa parte também. Elô, agora a gente vai abrir um outro quadro dentro desse quadro aqui, ó.
Não seja essa pessoa. É o nome desse tópico aqui, tá? Tá Você bom. contou pra mim que as pessoas às vezes iam te consolar e diziam coisas, óbvio que no sentido de te ajudar, assim. Quando acontece algo muito difícil com alguém, a gente fica, assim, querendo ajudar e querendo falar alguma coisa pra confortar o coração daquela pessoa, mas às vezes o que a gente fala acaba mais atrapalhando do que ajudando. Elu, compartilha com a gente, já deixa uma dica aí pra quem tá assistindo aqui a gente sobre o que não falar pra alguém que tá passando por isso. Eu acho que falar assim, você é jovem, depois você vai ter outro. Um bebê não substitui o outro, né? Então, e você nunca sabe se você vai ter outro. Então, isso machuca muito, né? E falar também, é melhor que foi agora, né? Você não se apegou, não cresceu, Não se né? apegou. Então, quase nada. Então, eu acho que minimizar a dor do outro, né? Isso não é legal, né? Porque você não sabe o que o outro tá passando. Eu Sim. entendia que as pessoas queriam me animar, né? Mas eu ficava, toda vez que falava, você vai ter outro, eu falava, e se eu não tiver? Eu nunca mais vou ser feliz, né? Assim. Então, era bem difícil ouvir Eu isso. acho que é até a mesma coisa que as tentantes passam, né? Sim. É assim, ai, não, Deus vai dar, não sei o quê. Até eu vi uma vez um vídeo da Rebecca Nemer, do Paulo César Uhum. Baruch, eles tentam há muitos anos, né? E assim, as pessoas às vezes são até inconvenientes nessa de, ai, mas Deus vai Sim, fazer. Gente, na verdade, assim, a gente não tem como ditar o que Deus vai ou não fazer, sim, né? Ele pode é fazer, verdade. mas a gente não tem como dizer qual o plano de Deus. É verdade. Agora vamos para a segunda temporada, que a segunda temporada não é drama, a segunda temporada é romance, é comédia, é felicidade. Aí veio o Matheus, que é o amiguinho do Sim. Luca, Presente de Deus. presente de É o Deus. significado Ah, do nome. significado que É, legal. é. Hoje minha irmã me falou, Tata, por que se você já pensou se você tiver um segundo filho, por que você não coloca Mateus? Eu falei, Gigi, eu tenho amigas que têm um nome parecido já. É o Luca e Mateus, dois italianos. Italianinhos. Como foi essa notícia? Quanto tempo depois você engravidou? O que você fez de diferente? Ou se você fez alguma coisa diferente? Você conseguiu curtir a gravidez? Você tinha medo? Como foi essa segunda temporada? Então, eu fui liberada, né, para engravidar de novo com 5 meses depois do parto. E aí o Fernando falou, vamos logo, senão a gente vai perder a coragem, né? E aí, então eu engravidei muito rápido. Eu lembro que, sei lá, ela liberou, aí um mês depois a gente engravidou. Eu lembro que quando eu descobri, foi um misto de sentimentos, porque eu já tinha perguntado para vários médicos e todos falaram que a chance de acontecer de novo era a mesma para uma pessoa que nunca tinha acontecido. Então não tem a ver com genética, né? Entendi. Então era bem difícil acontecer. Mas até eu fazer o ultrassom, e eu lembro E que ter certeza. num dos ultrassons, o Matheus fez xixi. E eu nunca fiquei tão feliz com o xixi, porque o Paulo não fazia xixi. E deu pra ver ele fazendo xixi. Que E eu falava, legal! Deus, eu não acredito, né? Que Que eu máximo! tô vendo isso, né? Porque das outras. Então ele tinha o rim e funcionava, né? Sim. E aí foi bem difícil, assim. Eu lembro que eu passava muito mal antes dos ultrassons até ele nascer. E a médica falava, ela falava, você vai ficar tranquila quando você tiver ele com ele nos braços, né? E foi exatamente assim, eu consegui aproveitar, fui para os Estados Sim. Unidos, fiz enxoval, consegui curtir, mas sempre com um Sempre com pezinho, aquele pé. tipo, Mas, Elo, posso dizer, não sei, né? Eu sou uma pessoa, não sei se sou muito parâmetro, mas eu também, e assim, até hoje, é uma sensação o tempo inteiro de, ai meu Deus, e se ele morrer? Sabe assim,
Eu lembro que quando o Luca nasceu, eu ficava sentada do lado do berço, assim, eu lembro de eu passar a noite, que ele dormia bastante. Eu falo, meu Deus, será que ele tá doente? As pessoas falam que os bebês não dormem, ele tá dormindo. Tipo, O Matheus foi o exemplar ao contrário. Ele não dormia. Eu nem tive isso. Ai, ai. Bom, e agora, Elô, pra fechar aqui a nossa live, que tá, temos mais 10 minutos só, eu vou pedir pra você fazer 3 aplicações da sua história, assim, pra quem venha a passar por isso, pra quem tá passando por isso, ou por alguma situação difícil mesmo, 3 aplicações que você fez que você acha que te ajudaram, assim, que foram, tipo, significativas aí para passar essa ponte. Tá. O primeiro, eu não posso dizer outra coisa se não se apegar a Deus. Sem Ele, eu não teria conseguido. Então, eu acredito que é o principal, né? Foi o que fez a diferença na minha vida. Aí o segundo é ter uma rede de apoio, assim, família, amigos. Alguns amigos eu até senti que se afastaram, sabe? Acho que não sabiam o que falar, Sim. então acabaram se afastando e me machucou isso. Eu sei que tem gente que prefere ficar, né, sozinho, mas eu gostava de ter as pessoas, né, em volta e isso foi bem importante. O apoio do Fernando também em não me pressionar, né, a tomar uma decisão E e estar lá simplesmente o tá ali tempo do lado, todo. né? Sim. E meus pais, né, minha irmã, os irmãos do Fernando, minhas cunhadas, todos tios, nossa, muita gente, né? E até eu reencontrei pessoas que eu nem tinha mais contato e por causa da história, né, vieram falar comigo e foi bem especial, assim. Então, se cercar de pessoas que você gosta é bem importante. E o terceiro é se permitir viver o luto, porque às vezes a gente quer ser forte e aí a gente fala, não, eu não posso, né, ficar abalada. E até Jesus, né, chorou É quando verdade. morreu o amigo dele. Então, quando Jesus estava aqui, ele sentiu, né, como é a perda de alguém querido. E é importante você se permitir, porque senão vira, não sei, você fica remoendo aquilo, né? É. Então, eu vivia esse Você varre para luto, baixo do tapete, daí aquilo vai estar sempre sim. ali, né? Se você vive, você tira e pronto. E aí você viver e também depois que passar, bola pra frente, sabe? Assim, né? Porque também não adianta você ficar remoendo aquilo. Todo dia eu lembro do Paulo, todo dia. Mas agora não dói mais, né? É uma Uhum. saudade, mas não machuca mais. A dor deu lugar à Então, saudade. sim. Muito obrigada, Elu. Olha, gente, Imagina. agora eu vou anunciar o nome desse quadro que eu lancei hoje, acho que não poderia escolher melhor história para lançar esse quadro, que vai chamar Perolar. Por quê? Porque uma pérola, antes de virar pérola, ela vem de um processo doloroso, né? Um grãozinho de areia ali que entra e tá incomodando e tal, e se transforma em uma pérola. Então, a história da Elo, a Elo perolou na vida, né? E muito obrigada, Elo, por compartilhar. Deixa eu ler aqui os comentários, que a gente não conseguiu ler tudo. Deixa eu ver, peraí. Nossa, gente, obrigada por participarem. Olha, bastante. Tô balançando aqui, peraí. Acho que esse a gente leu, você me inspirou. Paulo e Elo mudaram minha forma. Léo falou aqui, ó. Meu esposo não aceitava. A Léo também passou por isso. Meu esposo não aceitava. No domingo, dia de voltar a ter Deus, mostrou que ele não ficaria com a gente. Ah, o seu filhinho, né? Aqui a Davinca Moda Infantil falou: que bom que você não abortou, que você deu amor para ele e com certeza isso fez muita diferença. A Lívia, que também passou por isso, né? Minha força nesse último ano também foi Deus, viu, Elo? Não me arrependo de nada. Você me transmitiu muito isso com as suas palavras. Obrigado. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. A Aline, né, já nasceu sem vida? Já, né, Elo? Já Já. nasceu sem vida.
o problema que o neném teve foi falta de líquido amniótico que não deixou... Ele não tinha os rins, aí não tinha o líquido, e aí Ah, foi. foi ao contrário, então. Entendi. Porque o líquido amniótico vem dos rins a partir de umas semanas lá. O xixi do nenê que vai fazendo o líquido amniótico. Ah, eu não sabia disso, não. Viu? Ó, a sua tia Débora colocou, minha sobrinha foi forte e corajosa, com certeza. Durante o processo de cura do luto, seguramos uma mão da outra. Ah, e a Carol, que você comentou, né? Naquele momento, achava que a única pessoa que me entenderia era a Elô. Muito bom. Exemplo de fé, essa minha amiga. Muitos comentários bons. É isso aí, gente. Ó, hoje tive um entendimento do porquê você apareceu na minha vida. Esse quadro mexeu muito comigo. Ai, a minha querida vizinha, essa aqui, a Cleo. Aqui, ó, como não se emocionar ao relembrar essa linda história de amor. Te amo. Depois de um ano estou grávida do Levi. Que bom, Lívia! Olha só! Às vezes pensamos que só passamos por algo tão doloroso, que só nós passamos por algo tão doloroso. Essa mulher me ajudou muito com a história dela. No ano descobrimos no ano que descobrimos o da minha bebê. Olha quantas pessoas passaram por isso e você ajudou, Elô. Linda Elô, me ajudou demais no meu momento. Tenho um grande carinho por ela sempre. Gente, é isso. Se você tem vontade de compartilhar sua história, também passou por alguma história de superação na maternidade, ou na vida também, se você perolou, eu te convido a participar. Me manda um inbox que a gente marca aqui a nossa live para você contar. Minha mãe perdeu um bebê também e seguiu a sua história de perto. Acharam sua história quando mais precisaram e as pessoas nos comentários continuam chegando. Então, se você também tem uma história que gostaria de compartilhar aqui em uma live, contar para as pessoas, abençoar e edificar a vida de outras pessoas, sejam bem-vindos, podem me chamar no inbox. Perolô! Obrigada, Obrigada Elô. Boa pelo noite. convite, viu? Eu que agradeço você ter aceitado. Um beijão. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau.